Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Atleticast, o podcast oficial das Atléticas. Eu sou o Igor Floriano, serei seu host nesse episódio e hoje estou aqui com uma presença ilustre para me acompanhar nesse bate-papo. Quem me acompanha aqui nessa conversa é o Arthur Martins, estudante de curso de jornalismo na UFO, que já esteve aqui do outro lado da bancada, né, Arthur? E hoje está aqui me auxiliando nesse bate-papo. Seja muito bem-vindo como co-host. Muito obrigado pelo convite. Excelente. Obrigado aí a toda a equipe do Atleticast. Vamos participar aí pela primeira vez. Do lado de cá, né? Do lado de cá, né? Detonar. Da outra vez assim, um pouquinho diferente, a gente estava comentando. De lá dá para falar bastante, daqui a gente fica mais, né, atiçando a curiosidade, conversando, batendo um papo. E vamos aí, né, com uns convidados muito especiais hoje. Muito especiais, mas me conta uma coisa aqui, qual que é a expectativa, qual que é a sensação de cá ou de lá, qual que fica mais nervoso? Olha, eu acho que de cá tem mais responsabilidade, de lá a gente fica mais nervoso, porque digamos que você tá no lado assim, o que querem tirar de mim? O que vão me perguntar? É, exatamente. Mas aqui, né, a responsabilidade é muito grande de manter o patamar elevado. Oh, excelente, vamos lá, gente. E para iniciar o nosso podcast, nós vamos falar hoje de um tema que chama Por Trás das Olimpíadas, é o nosso tema de hoje, tá? E para falar sobre isso, os universitários da UFO, quando chegam na Atlética, eles querem logo reservar um ginásio para treinar, competir na Olimpíadas e tudo mais, só que eles não têm noção todo o trabalho que tem por trás disso para manter esses ginásios, né, bem estruturados, preparados para receber essas competições. E é por isso que hoje teremos aqui representantes oficiais da universidade para contar tudo em primeira mão para vocês, tá? E para começar esse bate-papo aqui, vou apresentar para vocês os nossos convidados, né? Nosso primeiro convidado é o Cláudio Gomes, técnico desportivo e diretor da DIRV. É assim que pronuncia? DIRV. Diretoria de Qualidade de Vida dos Estudantes. Não tem como fazer parte da gestão de uma Atlética e não conhecer o Cláudio, gente. Ele é quem está por trás de todo o processo administrativo e quando a coisa fica feia, é ele que os estudantes recorrem. Seja muito bem-vindo. Mais ou menos, que é o Adilson, viu? Rapaz, tá meio divergente aqui o roteiro? Tá. Eu tô achando que você tá querendo sair do problema. Não, é que agora eu fui pra parte mais de background do que ele. Ele tá à frente mesmo. Mas você tava antes nessa posição ou não? Sim, eu sou servidor da UFO. Originário da divisão de esportes. Então, eu fui levado para a reitoria já há 6 anos. Bacana, você está há 6 anos já na... 6 anos na gestão da UFO, Então, eu ficava na divisão de esportes, mas agora eu faço parte da diretoria que ajuda em outras áreas também, além do esporte universitário. Ah, sim, que bacana. Seja muito bem-vindo ao Atleticast. E a gente está aqui também com a Adilson. Adilson Souza, assistente em administração e coordenador da DIESO, Divisão de Esporte e Lazer Universitário. Esse é o cara que está no meio dos universitários, o homem do povo, que recebe as críticas e os elogios, que mantém o contato direto com as atléticas e ama muito tudo isso. Seja bem-vinda, Adilson. Rapaz, é isso tudo mesmo? Valeu, obrigado aí pelo convite. Aí, assim, a oportunidade de a gente estar apresentando o trabalho da DIESO aqui, a gente fica satisfeito aí por ter chamado aqui. Que bacana. E é bom que a gente está como se diz, no epicentro aí dos universitários, né? Que são os ouvintes e o pessoal que assiste aqui o podcast, né? Muito bacana. Bom, gente, antes da gente entrar de fato para o tema, queria pedir para vocês que estão assistindo que se inscrevam no canal, tá no YouTube, o Atleticast Oficial. Vamos lá inscrever, curtir, compartilhar. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente chega a outras pessoas aí que tenham interesse e possam ter conhecimento desse bate-papo super divertido, interessante e informativo, que é o Atleticast, né? Para todo esse universo universitário aí, beleza? Então vamos auxiliar aí todo mundo, vamos seguir também as nossas páginas do Instagram. E é isso, né, não, Arthur? Instagram é atleticast.oficial. Ponto oficial, detalhe importante, Atleticast.oficial. Seguir lá no Instagram também. Exatamente. Tem outras redes sociais também, né? O TikTok, enfim, a parte do Spotify e todas as outras. Mas é isso aí, gente. Vamos, então, iniciar o nosso bate-papo aqui falando da DIESO e da DIRV, né? Então, a partir do nosso tema aqui, podemos começar entendendo o que é, como funciona e qual a função dessas duas entidades. Vocês poderiam, cada um, explicar um pouquinho de cada uma dessas entidades, como funciona? Vamos começar pela mais nova, então? A DIESO ela é uma coordenação ligada que é a diretoria de assistência estudantil. Então, se eu não me engano, em 2016 foi criada a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Então, ela ganhou
uma importância maior. E dentro dessa pró-reitoria foi criada a Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante, que cuida, dentre outras áreas, né, cuida da área do esporte também. Ao lado do esporte está restaurante universitário e saúde do estudante. Então, é uma diretoria mais ampla. E ela atua em todos os campi da UF também. Por isso que eu disse que eu atuo hoje como diretor, dando apoio e ajudando na coordenação junto com a Adilson nas ações pertinentes à gestão da UF em si, contratações, licitações, auditorias, enfim. Eu fico mais ligado a essa parte. Mas eu sou, né, ligado à divisão de esportes desde 2008. Então, já faz bastante tempo. Mas então essa divisão, ela começou em 2000 e... A diretoria, ela iniciou em 2016. Ela foi criada junto com a pró-reitoria. A divisão de esporte, ela já existe antes. Tem que fazer um resgate histórico aí. Mas aí, por exemplo, esse trabalho que hoje é absorvido por vocês, antes era a própria diretoria de esporte que estava ali assumindo isso. E era a divisão de esportes ligada a uma diretoria. Então, ela sempre existiu. Hoje, ela é ligada a uma diretoria específica para a qualidade de vida do estudante. Antes, a diretoria era ligada à assistência estudantil como um todo. Então, hoje, o diretor responsável pode dar um foco a mais para a área do esporte. Antes, o diretor tinha que cuidar de 11 áreas específicas do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Hoje, não. Hoje, eu cuido só de 3. Então, a gente pode dar uma atenção maior. Então, foi a partir de 2016. Uhum. Só uma dúvida com relação à questão, você falou dos campos em si, né? A gente está falando somente Uberlândia ou todo local que tem a UFO? Isso, toda cidade que tem a UFO, ela tem o respaldo da pró-reitoria aqui em Uberlândia. Aqui em Uberlândia. É a cidade sede. Então, e cada campi, a gente tem um servidor responsável pela área da PROAI em si, e a gente está expandindo a DIESO com técnico de esporto hoje para o Pontal, para Ituiutaba. Então, aí vai ficar faltando Patos de Minas e Monte Camelo para ser atendido por um servidor específico dessa área. Uhum. Mas mesmo com a criação da diretoria, antes disso, a divisão de esporte tinha o mesmo papel que ela executa hoje. O que aconteceu é que, como eu sou da área, eu subi para a diretoria e pude melhorar os processos licitatórios, atender mais de perto aos problemas que aparecem, né, para o Adilson ali, que está na linha de frente. Entendi. E como fica DIESO nessa história toda? Então, o Claudio comentou aqui, a DIESO, ela começou a ter essa linha de atendimento depois que foi criada a pró-reitoria, que até então a DIESO ela era vinculada a outra pró-reitoria de extensão. A partir do momento que se criou a PROAI, aí você faz a assistência estudantil, então o nosso público-alvo é o estudante. Então, antes você estava na extensão, então era estudante, servidor, então era uma coisa mais ampla de ser atendida. A gente tinha uma maior dificuldade, às vezes, de direcionar quem que seria os nossos, o atendimento prioritário, alguma coisa nesse sentido. E agora, com a criação da pró-reitoria, com todas as políticas da assistência estudantil, que é voltada mesmo aos estudantes que têm maior vulnerabilidade, assim, aí a DIESO ela tem agora uma linha de trabalho. Não perdeu aquela essência de esporte, de lazer, de atendimento, mas agora a gente tem como direcionar, sabe, o recurso que chega, as ações, quando a quem que vai ser a prioridade de atendimento, sabe? E o Cláudio tem entrado na diretoria lá, facilitou realmente essa parte de bastidores que a gente está conversando aqui hoje, que é aquela coisa administrativa de contratações, licitações, todo esse processo burocrático que, às vezes, quando você está aqui na linha de frente, a gente não tem tanto tempo, até mesmo por ser uma equipe pequena, a gente não tem tanto tempo assim de parar um atendimento aqui de uma Olimpíada para mexer com um relatório, com um processo licitatório, com aquela burocracia de contratações que a universidade passa. E tendo alguém do setor que entende como é o nosso funcionamento, facilita demais o nosso trabalho lá. Não, eu fico imaginando, deve ser uma coisa muito morosa, né? Burocrática demais, né? Para tudo. Com certeza. O que cansa a gente mentalmente é a morosidade do serviço público, que trava alguns processos, alguns avanços que a gente poderia ter a curto prazo. A gente tem que esperar uma nova licitação.
Então, é um processo bem, assim, que os alunos ainda não têm muita noção de como acontece uma Olimpíada Universitária, o que tem por trás. Às vezes os meninos falam assim, é desgastante uma Olimpíada, e vocês cansam pra caramba. É o que menos dá trabalho, é o que mais... É você ver a coisa acontecer. Aquela preparação, onde você precisa de uma resposta, de um serviço. Alguém... O Arthur chega para mim, qual local vai ser os nossos jogos da natação? Aí eu preciso saber que é uma sequência. Como a UFO não tem um espaço específico para aquela modalidade, a gente precisa fazer uma sequência de pedidos. Eu peço em um setor que pede para outro, que pede para outro, que pede para outro. Então, ele me pergunta, eu estou esperando uma resposta desse aqui e o documento ainda está lá no primeiro andar ainda, sabe? Então, mas isso pediu assim. para levar externo para outro local? Externo. E também qualquer serviço que seja. A DIESA, ela é mais... como o contato direto, a execução é feita por nós. Mas nenhum tipo de serviço, a DIESA, ela tem aquela... Como se dizer assim, que não é a DIESA que contrata, que paga, que faz aquilo tudo. A gente tem que ver a viabilidade financeira, você tem recurso para o evento, você tem condições de executar. Então, todas essas situações, elas precisam passar antes por uma avaliação para entender e para ver se é possível ou não. Então, a gente... o que às vezes atrasa e demora é realmente o que você falou, essa morosidade, essa burocracia que o serviço público exige, até mesmo pela prestação de contas. Não dá simplesmente para eu sair fazendo a torta e a direita sem ter um controle e planejamento. E pronto, né? E, por exemplo, os estudantes, por outro lado, eles têm a consciência disso? Ou, tipo assim, ou eles podem encarar como uma questão de às vezes, da diretoria, de não estar ali empenhada naquilo. Eles têm essa noção, todo esse processo? Sim, não é tão aprofundada. Mas a gente, como agora a gente tem atléticas, os dirigentes, os representantes, que são aquele público, se eu tenho 20 atléticas, eu tenho o presidente e o vice, que são as pessoas que estão mais envolvidas, eles entendem, porque temos as reuniões em que passamos para eles, e eles são nossos parceiros na realização dos eventos. A partir do momento que a gente criou esse estilo de gestão em que e com a participação deles, eles têm noção. Só que uma atlética aí tem 200, 300 integrantes, então quem está jogando lá não sabe. Eu falo, que foda, por que estamos aqui e tal? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? O dirigente da atlética, ele sabe o motivo, mas ele não consegue estar passando também para toda a equipe. Então, a informação, ela chega, mas não chega para todos, sabe? Quem tem conhecimento, realmente... é quem fica ali naquela base, na linha de frente, como o Cláudio comentou aqui. E hoje a equipe assim, da DIESA é composta por quantos funcionários? Quantas pessoas são? É muita gente, eu penso. Lá vem. 3. Nossa, e são 3 pessoas para deixar próximo todo esse trabalho burocrático com os estudantes. Mas ainda não tomou posse. Quem que vai entrar aí? Ainda tem mais uma funcionária que vai ser... A servidora não vai entrar lá para o Pontal. Agora, então, a DIESA vai ter 4 servidores efetivos e um terceirizado que nos ajuda. E aí, você acha que faz muita diferença, assim, apesar de ser poucas pessoas, vocês tentam de alguma forma compensar essa quantidade com essa aproximação muito estreita com os estudantes, com os dirigentes, pelo WhatsApp, no dia a dia e tal, para poder fazer de fato funcionar? Porque, igual como você estava comentando, às vezes o atleta, a pessoa que só participa de certa forma, não sabe com profundidade, mas o dirigente faz essa mediação. E aí tem um WhatsApp aberto, tem um e-mail aberto, facilita isso? Facilita demais. Até porque a gente não consegue... às vezes, assim, o pessoal fala assim, nossa, eles só trabalham um período no ano, que é na época da Olimpíada, mas não entende que o setor, ele é responsável lá por muitas outras... A gente tem projetos para as equipes de treinamento, tem a gestão do centro esportivo, tem outros eventos que a gente faz além da Olimpíada, tem também o apoio técnico, a gente faz as viagens. Então, a gente tem uma porção de situações em que a gente trabalha, a parte administrativa nossa, ela é bem decadente porque a gente não consegue conciliar. Para a preparação de um evento, para que ele aconteça, esse desgaste exige muito de nós também. Aquela parte que a gente falou, burocrática, de você correr atrás das coisas, precisar de respostas. Você vai fazer um processo licitatório, você tem que correr atrás de orçamentos. Então, não é qualquer empresa que te passa, você pede orçamento, a pessoa demora 15, 20 dias para responder o e-mail, não tem interesse. Então, não é qualquer empresa que se adequa também a isso, sim, né? Porque tem as regras para entrar, né? Tem as habilitações técnicas, exatamente. Então, são situações que nos tomam muito tempo, e a partir do momento que a gente tem essa relação de proximidade, de parceria com as atléticas, facilita muito o nosso trabalho. Realmente, justamente por entender e por saber como funciona. A partir do momento também que
uma coisa que facilitou para nós é que em que você se sente responsável por aquilo que está acontecendo, você deixa de ser tão crítico e começa a ser mais uma parte de apoio, sabe? Então, você fala, não, tá foda isso aqui, né? Aí, se você sabe a razão disso tá acontecendo, você fala, não, por que a gente não pode fazer assim? Isso muda demais a maneira da gente realizar as nossas ações. Se você tem alguém que te ajuda, em vez de só criticar, ajuda demais. Vou dar um exemplo simples assim, né? A gente chama de gestão participativa. Quando a equipe é pequena, quando a gente tem muitos entraves burocráticos, a gente chama os dirigentes para atuar junto com a gente na gestão, para entender melhor a gestão do evento. Todos os anos a gente recebe muita demanda das atléticas. Inclui essa modalidade, muda a forma de disputa, sabe? Que impacta o orçamento, planejamento. Então, a gente sempre chama eles para, olha, igual ano passado, nós não podemos mudar a forma de disputa, ou a gente não pode incluir as tiers como uma modalidade da Olimpíada esse ano. A gente chama e explica para eles questão orçamentária, a questão que as tiers eram uma modalidade modelo, né, para ser inserida dentro da Olimpíada, que hoje, esse ano, ela vai valer ponto. Então, quando a gente chama as atléticas e os dirigentes e explica, olha, a gente não pode mudar a forma de disputa porque vai onerar o orçamento que estava planejado. A gente não pode ficar mexendo em orçamento. Então, a gente, além de fazer uma gestão participativa, é uma gestão aberta. A gente abre os dados da Olimpíada, número de jogos, valores que foram gastos. E, com isso, a gente consegue explicar e atender no próximo ano, que a gente consegue fazer um planejamento. Então, o que não foi possível atender no passado, a gente já está atendendo esse ano. É justamente essa maneira que você fala. O Arthur chega lá para mim, eu queria usar o G6 hoje às 18 horas. Eu só falo, não tem jeito. Aí ele vai ficar, não, foda, e por que você não quer usar? Aí se você fala para ele, Arthur, não tem jeito, porque hoje às 18 horas já tem uma atividade que está programada para acontecer lá, já tem 15 dias e já está pré-agendado. Então, a partir do momento que ele está mais envolvido, sabe os motivos de estar acontecendo as coisas, você tem uma maior facilidade de entender. A gente não quer realmente impor para os meninos, vai ser assim. Quer realmente que eles nos ajudem a buscar soluções e alternativas para que viabilize e aconteça da maneira que seja melhor. Mas e também deixar claro que a gente não consegue atender tudo, até pelo recurso que é disponibilizado para determinadas ações e pelo quantitativo de pessoas. Aquela parte logística também, o efetivo de servidores é o que menos interfere nessas ações, na verdade. Mas a parte logística e financeira é o que mais nos limita essas ações. Mas, por exemplo, com relação à questão da conservação, o cuidado com esses espaços esportivos, vocês que tomam conta. Isso. Independente se está durante competição ou não. Exatamente. Eu acho que é o que mais dá trabalho, assim, é a gestão do centro esportivo. Porque... Inclusive para utilização e tudo. Isso. Porque o centro esportivo não é só a Educa, né? O centro esportivo é o centro esportivo do Santa Mônica, é o centro esportivo do Moarama. Academias. Agora, em construção, o Ituiutaba e Monte Carmelo, que já tem o projeto previsto. Porque Patos de Minas ainda não tem o campus consolidado. Então, o trabalho da Dieso, o primordial durante o ano todo é cuidar da gestão dos espaços, de reserva, de criar regras para que a reserva seja utilizada, né, para que o aluno não reserve e deixe o espaço ocioso, para garantir a manutenção, que hoje a gente tem pecado um pouco nisso por conta dos trâmites burocráticos também, de licitações que são impugnadas. Então, nossos ginásios hoje não estão nas melhores... não estão nas melhores condições. Mas nós temos aí projeto para arrumar os ginásios já tem mais de 2 anos. E que os entraves vão acontecendo e que não deixam... Ou a empresa ganha e desiste, como no Pontal, né? A gente tinha verba para fazer, a empresa terraplanou o centro esportivo que a gente iria construir lá, faliu e largou a obra. Então, foi multado e tudo mais. Isso gera o quê? Uma nova licitação. Então, são mais de 4 a 6 meses. Então, hoje, a gente já tem os projetos para a reforma dos ginásios, tudo pronto. Inclusive, o G5 e o G6 já está em fase de licitação, de fazer o pregão. Foi licitado também, não foi? Dá para começar já. G1 e G2 também, a área da Dieso. Então, isso tudo a gente tem trabalhado. Só que é difícil para o aluno entender. A gente recebe diversas fotos por WhatsApp, do piso, às vezes, com rasgado,
da rede furada. Então, tem várias coisas, a goteira. Coisas que, na cabeça das pessoas que olham, acho que é uma coisa tão simples, né? Vai ali, compra uma rede, troca, né? Mas realmente é bem simples se Não, você for analisar nesse sentido. De repente, você vê aqui, qualquer quadra de society aqui, o cara faz a manutenção a cada 15 dias, vai lá, faz Sim. a rastela, volta pro lugar. Mas e dentro da universidade eu não consigo falar assim, me dá R$70 pro rapaz ele rastelar. Você não consegue de onde tirar esse dinheiro, sabe? Você precisa que tenha ou o serviço na universidade contratado ou uma empresa que execute. Então, Vocês sentem falta dessa flexibilidade? não é flexibilidade, é a questão do serviço público. É uma exigência. Mas poderia ser menos moroso. O que eu falo assim, que a gente não sei como teria uma outra alternativa, porque quando você está lidando com recurso público, você que precisa ter toda essa burocracia para não falar aqui, falar assim, eu quero que você faça o serviço para mim. E eu falo, eu quero também. Sabe, para não gerar essa questão de você estar beneficiando A ou B, a gente precisa passar por esse procedimento burocrático, mesmo que a gente entende que se não passasse seria algo extremamente útil para nós, sabe? Mas até a gente mais não benéfico, tem, né? No sentido de agilidade. Agilidade, né? você tem que os ginásios tem uns ginásios que não tem condições de uso lá mais, a gente usa mais na boa vontade e a gente não tem a mão de obra para poder executar o serviço, sabe? Você não consegue sem que tenha esse trâmite para que o serviço aconteça, sabe? Então, às vezes, o que eu falo com você, o que é mais desgastante é isso, a reclamação chega no meu setor, na dia essa poxa, por que vocês não arrumam o ginásio? A gente está querendo arrumar o ginásio já tem 4 ou 5 anos que já está o processo em andamento. E a gente, quando consegue uma empresa, falou, nossa, agora vai. Aí chegou na hora de executar, deu a ordem de falar, não tem interesse mais em continuar porque não vai ser vantajoso para mim. Abandona simplesmente o processo. Mas aí, nesse caso, ela tem a questão contratual que ela Sim, tem ela multa, alguma recebe coisa, multas, né? Sim, mas aí só que o serviço não faz do mesmo jeito. Pode receber a multa que for, que eles não vai executar o serviço lá. A gente começou a reforma do Centro Esportivo de Santa Mônica para o fechamento da lateral da academia, para a reforma do gramado sintético. A empresa começou, levantou, acho que um muro. Você passa lá, você viu que o muro da academia está no meio do caminho, né? E largou a obra, vai ter as sanções, vai ter tudo, sabe? Multa e tudo mais. Mas está parada. Mas a gente tem que fazer um novo processo licitatório. Isso não é rápido. O mínimo, quando é muito, muito rápido, é uns 6 a 8 meses. Mas existem alguns serviços que ele dispensa a questão da licitação, né? Por conta de valor. Tem. Sim, mas valores menores, e você tem que justificar a urgência do porquê de fazer uma inexigibilidade de uma licitação. Nesse caso, não se configura uma urgência, nem nada, entendeu? E quando vocês, por exemplo, dentro hoje da entidade, vocês trabalham com, sei lá, com um budget ali anual, semestral, alguma coisa do tipo? Sim. E aí você tem aquela verba, você tem que planejar todo ano. Na verdade, a gente planeja sempre o ano da frente. Então, a gente está em janeiro de 2022, por exemplo, a gente tem que pensar o PGC, que a gente chama, o Plano de Gestão e Contratações de 2024. Então, a gente já tem pensado o que vai ser realizado. Se não foi planejado em 22 o que a gente está executando em 23, não executa. Então, por exemplo, solicitaram para a gente inserir novas modalidades, jiu-jitsu, vôlei de praia. Que inviabiliza. E não dá para a gente fazer isso no ano corrente. A gente tem que planejar, porque a verba a gente sabe que é curta. Então, a gente sempre planeja um ano anterior o que vai ser realizado no ano geralmente seguinte. Essa situação de incluir modalidades na Olimpíada, que é um evento que acontece. O cara fala, por que não incluiu o jiu-jitsu, por exemplo, aí? Ele me fala isso em julho desse ano, o ano que vem já foi planejado no início de janeiro. Então, para que aconteça, a gente tem que fazer no ano que vem para o próximo ano. Aí, às vezes, o pessoal fica irritado, fala, que sacanagem, que desmerecimento, às vezes, com essa modalidade, não quer fazer por isso, por aquilo, sabe? Então o que resumindo assim, o que cansa mesmo a gente não é nem o sábado e o domingo da Olimpíada, sabe? Para nós é até prazeroso ver acontecer. Você já viu que o trabalho está consolidado, né? Tá sendo... Né? Agora, você ter que descrever ali como que deve ser feita a limpeza, a bola, o serviço de vigilância e segurança, até o cara que vai fazer a marcação da linha do campo de futebol. Pra você ter uma noção, a licitação
para os eventos esportivos, tem mais de 87 itens entre serviços e No materiais fim das contas, esportivos. vocês fazem muito mais trabalho administrativo do que como educadores físicos, que são a graduação de vocês. Nosso assim. trabalho, Vocês trabalham com esporte? Trabalham, mas é muito mais administrativo do que qualquer outra coisa. A gente faz a gestão de contratos, licitações, aquisições públicas. Não, aí você pensa. O esporte é um fim, né? Mas tá muito longe de ser um um meio. planejamento desse que eles fazem nesse ano, planejando o próximo. Isso. Aí as ações que estão sendo feitas nesse ano foi planejado ano anterior. Isso, exatamente. Aí saiu a licitação, uma empresa ganha, ela tem um cronograma para seguir, ela abandona no meio do caminho. Cara, acaba com todo o seu não planejamento arrebenta para com frente você. ali, né? Por exemplo, essa empresa nova que foi contratada assinou o contrato mês passado. Aham. Então, né, tudo pode acontecer. Se Se ela percebe que não vai dar conta de realizar ou está fora do orçamento dela e pula fora, vai tomar todas as sanções, multas, mas esse ano não teria Olimpíada. Mas eu fico pensando também, eu acho que tudo vai muito em cima da questão da morosidade, né? Em que sentido Isso. que eu falo? Porque assim, você pega uma empresa, por exemplo, no momento que ela entra para uma licitação, existe aquelas empresas que são... O povo é mais louco, né? Quer ganhar a todo modo. Eu não sei qual que é a modalidade de licitação que se utiliza lá. Mas, por exemplo, que às vezes o cara aperta demais a margem de lucro dele, Exatamente. se compromete muito. É o pregão eletrônico. Pregão eletrônico. Aí você pega a morosidade do processo, que aí você não sabe quando de fato vai iniciar a execução das obras. E aí, naquele momento que você fez talvez uma previsão de custo, era um custo. Material, equipe, enfim. Na hora que chega na hora de executar, o cara às vezes está com 2x ali de custo, né? Então, o cara não consegue assim, sustentar muitas vezes, né? Não sei se é o caso, né? Mas... Assim como o Diesel, vamos supor, eu entrei em 2008, né? Então já passaram aí diversas licitações. E nenhuma licitação é igual à outra. Imagina, a gente sempre, toda licitação a gente insere serviços novos, a gente muda quantitativo, melhora a descrição do serviço. Então, vocês imaginam como é que foi a primeira, né? Quando a gente entrou, material que não foi descrito. Solicitou 50 bolas de handball, não descreveu direito, veio uma bola de plástico lá que não tinha condição de uso. Então, veio um produto de lojão, sabe? Veio aquela cor igualzinha, como se fosse a bola oficial de handball, mas a gente perdeu todo o material porque ela nem quicava. Você jogava a bola, a gente teve que fazer colava. doação. E cá pra nós, a empresa sabia disso, né, cara? Sabia, mas é aí, sacanagem você também, sabe de que certa aí forma, a né? empresa já vai aqui, ó. Você tá no termo de referência, você fez a descrição, minha bola E tá a gente dentro vai da ganhar assim, diferença. Não é? o cara sabe, né? Sabe. É foda, né? Não, hoje a gente pode dizer que a licitação para os eventos esportivos está redondinha ali. E, por exemplo, hoje vocês não podem trabalhar com modalidade eu não sei se ainda existe, mas antes tinha aquela questão de carta convite, né? Não, para Não esse pode. tipo de contratação não. Ele tem que Tá. ser. A carta convite geralmente é obra. Aí tá. é. Porque aí, assim, É você obra quando uma direcionava pra licitação algumas empresas acontece já esvaziada tem 2 ou 3 vezes, aí Aham. é um processo assim de Quando É frio duas chegar ou- no ponto desse, né? já tá acontecendo quase. Nossa, Deus. Em alguns Mas aí vão muitos anos perdidos para pensar, né? Então a gente. Exatamente. É porque fica parecendo que a gente só. Meus amigos até brincam. Você só marca horário e faz tabela de jogos, sabe? Então. Tem todo um trabalho por trás aí de fazer a gestão disso com poucas pessoas. Por isso que a gente precisa de uma licitação robusta para garantir limpeza, segurança, arbitragem, troféu. Todo o suporte, Todo o realmente. suporte é uma empresa que faz para a gente, né? Não é igual, sei lá, esses interatléticos que existem hoje, né? Que surgiram graças a nós, né? Eles devem muito para a gente, inclusive. Eles têm liberdade para fazer aquisição, contratação, chamar quem eles quiserem, trocar a bola na hora do jogo, se quiser, a gente não. A gente tem que lidar com essa parte do serviço público. E por isso que raramente você vai ver uma universidade pública federal, isso eu falo porque eu estudei isso no mestrado e no doutorado, com gestão esportiva igual a UF faz. Raramente você vê uma UFMG ou uma, Não sei lá, existe Olimpíada Universitária maior do que a UF hoje no Brasil. Pública não. Com verba pública não existe. E com verba privada em particular, Acredito. São os eventos. Esses mesmo, interatletas, mas esses são de produtoras, né? Isso. E não seriam Mas da jogos universidade internos, particular né? organizando. Não existe. Eu não conheço. Eu desconheço também. Maior Olimpíada. Falando de Cara, Olimpíada, mas vamos dar uma aprofundada nisso daí, né? Mas é um desafio muito grande. Eu fico pensando, vocês ainda agora indo para 4 pessoas para ter que administrar e tudo isso, cara. Exatamente. Pô, Aí a você já gente viu conta aqueles- com os parceiros. Desculpe te interromper. A gente com os parceiros.
alunos do jornalismo para fazer divulgação dos eventos, Mas alunos, isso surgiu há pouco também. alunos da enfermagem que apoiam em outra área, fisioterapia. Então, a gente tem umas ajudas É o esquema de internas. parceria que a gente comentou aqui. Legal. Mas a gente fala, já viu aqueles desenhos assim, que tem aquela pedrinha que todo mundo vê lá, aí a hora que vai mostrando por baixo, aquele gigante. Tipo, Então, o iceberg, você vê só a ponta, né? realmente, o que dá visibilidade que o pessoal vê é o que tá aqui, é o que fica à mostra. Então, essa parte de bastidores que vocês estão dando a oportunidade para que a gente mostre e apresente aqui hoje É muito importante. é extremamente importante para que o pessoal tenha ciência realmente de que não é má vontade de A ou B, o servidor A ou B que não quer, ou que eu estou beneficiando você ou ele, sabe? Então, é realmente uma situação que é natural para o serviço público, essas dificuldades, mas que com esse esquema que o Cláudio comentou de parcerias que a gente faz, tem que facilitar, tem nos ajudado muito, e isso é o que tem nos salvado. E a UFO é privilegiada por uma conjunção de astros que uniram assim o que aconteceu, porque não existe política pública de esporte universitário dentro das universidades federais. Não existe. Então, tem universidades que a maioria das universidades não possui um setor de esporte e lazer, por exemplo, que é um dos itens do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que tem uma verba específica para isso, que é a gestão que a gente fala, a gestão acadêmica do esporte, né? Por exemplo, Lavras e Sosa, eles possuem a Liga das Atléticas dele, a LUV, a LEUFA, né? Então, eles dependem muito mais de ações voluntárias ou de arrecadação de dinheiro do que de verba pública. Só que a UFO contou com... eu e o Adilson, nós somos da mesma turma. A gente foi estagiário do mesmo setor de esporte. A gente passou no concurso, foi designado para o mesmo setor. E a gente sempre foi ligado a eventos esportivos, atléticas. A gente participou da manifestação da volta das Olimpíadas, que teve um período sem. Então, acabou que isso tudo juntou para que a gente pudesse trabalhar em função do esporte universitário. Lá nós somos 4 servidores, assim, contando com o começou Cláudio com 2. na época, mas você começou com 2, mas eu falo... Mas começou com o Isildo. Eu digo que essa junção que o Cláudio comentou é que são 4 servidores totalmente diferentes e que com características que fazem a DIESA ser o que ela é lá, sabe? Então, um tem a afinidade de mexer com a parte administrativa, outro com a parte técnica, outro com a parte de teórica, outro com a parte política, sabe? Então, cada um tem a sua importância. Assim, eu e o numa Cláudio... salinha bem pequena, né? Mas, assim, é um pessoal que consegue englobar bem todos os sentidos. Então, a DIESA, realmente, a UFA, ela deu sorte nesse sentido de ter pessoas dentro do setor que têm vontade de estar trabalhando, que não é simplesmente chegar lá e esperar o dia passar, se eu fiz ou não fiz, o meu vai cair no fim do mesmo jeito. Então, isso é algo que é gratificante de você trabalhar num setor em que você vê que as pessoas que estão com você também têm a mesma linha de pensamento, sabe? Então, isso você se sente motivado a trabalhar e os estudantes, as atléticas, principalmente, a gente vê realmente que está fazendo a coisa certa porque a gente conquistou um respeito deles que a gente não imaginava ter, que até então a gente conhecia era de esse sentido de rivalidade, né? Então, eu como dirigente não posso ser amigo do servidor ali, senão eu não vou conseguir as coisas, a gente consegue só na ignorância, eu chego lá com a pedra atacando, fazendo uma manifestação, não. A partir do momento que você tem esse diálogo aberto, essa linha de abertura e de acesso, você consegue muito mais coisas, sabe? Então, a gente tem muita sorte nesse sentido. Eu vejo a UF tem uma sorte gigante de ter um setor que consegue relacionar tão bem com os estudantes. Eu acho que quem está envolvido com esporte, de forma geral, o esporte universitário também, meio que trabalha com prazer quase o tempo todo, ou pelo menos tem um objetivo que ele vai te deixar prazeroso depois, né? Acho que assim, trocando um pouco aí a linha da nossa conversa, o Cláudio até chegou a passar por cima. Eu queria perguntar para vocês qual que vocês entendem o papel da LAUFO hoje para a DIESO, como servidores, como representantes da UFO, que é a Liga das Atléticas da UFO, para quem escuta a gente ou assiste a gente, formada por presidentes, diretores, ex-presidentes, ex-diretores de atléticas da faculdade, e trabalha aí junto com a divisão para poder fazer a realização do Agita, a realização da Olimpíada da UFO. E aí? A gente acha que a Liga sempre foi importante, né? Inclusive, eu tive a informação que ela já existia antes da gente entrar. Já existia uma liga, né? Porque não existia o nosso setor.
Mas, enfim, a Liga é importante para atuar diretamente nas solicitações e no diálogo com a gente, entendeu? É melhor a gente atender a Liga, que representa todas as atléticas, do que a gente pegar as informações de forma isolada. A Humanas pensa assim, a engenharia quer isso. Então, a Liga, a UF, ela reúne as informações e ela pode nos apoiar, não só como solicitante, mas também como participante da organização do evento, como foi ano passado, né? Às vezes, ela atua em braços que a gente não consegue atingir, às vezes no agendamento, na discussão dos horários de tabela, né? Na organização da abertura da Olimpíada. Então, tem muitas coisas que a Liga nos atende e nos ajuda a passar a mensagem para os representantes das entidades o porquê que a gente não consegue atender todas as demandas. Esse papel político. Eu vejo assim, a importância que a gente fala de ter parceiros é a questão como é uma equipe que não... A gente tem falado muitas vezes da equipe pequena, a gente precisa da coisa mais resumida. Então, a Liga é extremamente importante para trazer as demandas das atléticas já filtradas. Tá? Então, em vez de eu ter que fazer uma reunião de 2, 3, 4 horas com todas as atléticas, pegar as demandas, o que cada um está apresentando, a Liga já faz essa parte mais chatinha de ficar demorando, de pegando, que eu quero fazer isso. Aí você pega um tema aqui, eu quero mudar a cor dessa camiseta, aquilo dura 15, 20 minutos, aquela discussão, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eles já chegam com a gente com aquilo lá mastigadinho, resumido. O pessoal, depois de muita conversa, decidiu por isso. A Olimpíada, a gente gostaria que tivesse no próximo ano o regulamento esse termo. Eles nos apresentam as demandas, já levam para nós esse filtro, para nós. Nessa parte, a Liga ela é extremamente importante na realização de um dos nossos atendimentos, que são os eventos esportivos. Eles nos ajudam muito na questão da avaliação e na preparação do evento seguinte, sabe? Então, melhoria de regulamento. Eles nos apoiam muito nesse sentido e nos ajudam e auxiliam bastante no nosso trabalho. Então, para isso, eu vejo que é um ganho imenso a gente ter esse parceiro com a gente também. Interessante. E falando um pouco da parte de esporte em si, acredito que a Olimpíadas deve ser o evento esportivo que mais desgasta vocês no sentido de organização, né? Por ser algo maior. Mas além das Olimpíadas, vocês também são responsáveis por montar os times da UF para competições regionais e nacionais, né? Exatamente. Como que funciona essa organização, essa montagem? Existe aí uma colaboração entre atléticas? Como que é montado esse time para essas competições? É porque no Brasil hoje existe o que a gente chama de torneios esportivos universitários oficiais e não oficiais, né? Oficiais porque o organograma esportivo do Brasil é ligado à confederação, federação estadual. Então, esses torneios hoje são torneios interinstitucionais, não são interatléticos. Então, você tem uma equipe da UFO, você tem uma equipe da USP, uma equipe da Federal do Mato Grosso, que disputam os seus jogos estaduais, que são seletivos para os jogos brasileiros, que é o JUBES. E que classifica para o Mundial também. Para o Mundial. Então, no caso dessa versão de jogos ligados à Confederação Brasileira e à Federação Universitária Mineira de Esportes, é que são realizados... A gente realiza seletivas internas dentro da instituição. O projeto chama Projeto Equipes UF de Treinamento. Ele começou como Equipes UF de Futsal, né? A gente era aluno. Eu acho que você chegou a jogar na equipe, que chegou a disputar os JUMES e tudo mais. E esse projeto foi expandindo para atender as demais modalidades coletivas, individuais. Então, hoje, funciona dessa forma. A gente faz uma seletiva todo início de semestre, inclusive está rolando, né? Foi aberta essas inscrições. Pode fazer divulgação aí, né? Falar até prazo. E a gente fechou parceria ano passado inédita, eu acho que a nível de Brasil também, com o Praia Clube, que nos trouxe o know-how de contratação de técnicos experientes. Então, eles arcam com o custo de contratação e burocrático que a gente não poderia. Né? Mas a parte de treinamento é feita nas dependências da UF? Sim, toda na UF. É o time da UF, né? O técnico é só... O Praia paga ele porque ele deu treino para nós. Isso. Que bacana. Então, tem esse know-how do Praia Clube, que já rendeu frutos esse ano. A gente foi campeão geral dos Jogos Universitários Mineiro, classificou algumas equipes para o brasileiro e tudo mais.
Então, a gente tem esse calendário esportivo que anda em paralelo com o calendário das interatléticas. Então, a gente tem esses torneios que a gente executa e tem os interatléticas. Qual o ganho desse projeto aqui de treinamento para as atléticas? Os técnicos, eles lapidam os atletas das atléticas. Então, todos esses atletas das equipes de treinamento são de alguma atlética. Então, a gente pega o técnico de basquete, que é especialista, que tem um currículo, ele consegue lapidar aquela menina da Humanas que joga, que às vezes a atlética não conseguiria contratar um técnico experiente para fazer Ele vê o potencial nela. Então, a gente já viu vários casos de atletas de atléticas que entraram por gostar da modalidade, entrou participando e saiu como um dos melhores daquela modalidade. Então, o ganho assim, acaba sendo mútuo, né? Tipo, Isso. a atlética fornece, faz a ponte do atleta para a UFO e a UFO desenvolve, talvez de uma forma mais intensa, o atleta para a atlética. Para disputar torneios. O que eu vejo de extremamente importante na equipe UFO de treinamento é na realização dos eventos esportivos aqui. Vamos se falar pela Olimpíada. Quando você tem a equipe UFO de treinamento aqui, eu pego um handball, eu tenho aqui de 25 atletas que são selecionados para a equipe, eu estou contemplando aqui, eu acho que quase todas as atléticas. E o que acontece nesse caso? Você tem que os melhores atletas de cada atlética tá lá naquele time da universidade. Tá. E esses atletas, eles são a referência para os times lá dentro. O que mudou com o treinamento, sabe? Aquela rivalidade que existia dentro de quadra, que era uma coisa chata, que dava briga e tudo mais, virou aquela rivalidade saudável, em que você chega com... Você conhece, sendo o melhor da sua atlética, conhece o melhor da outra atlética. Vocês chegam, vocês se respeitam. Sabe? Então, Vocês estão como equipe naquele momento, né? Você está defendendo a sua equipe, eu defendendo a sua. Eu vou jogar a hora que acabar o jogo, você vai estar pendurando o seu tênis no teto lá, mas você fala de uma maneira que a pessoa recebe saudável. E isso transfere para o... Quando você tem um atleta referência na sua atlética, que ele respeita o outro time, então você que não está no destaque e tal, o cara é o melhor do meu time, está respeitando o outro time, então vamos jogar assim. A gente melhorou muito o nível de competitividade dentro da Olimpíada. Os jogos melhoraram demais, o respeito entre as atléticas. E isso transferiu para os dirigentes, que os dirigentes agora, antes uns nem conversavam com outros, agora você consegue ter uma LAUFA aí que tem representante de todas as atléticas. Antes era uma coisa inimaginável para nós, que eles se entendiam como rivais e tal, não gosto de você e tal. Então isso assim, é uma coisa puxar a outra, sabe? Sim, a partir do momento que você trabalha com mais... Assim, eu acho que mais profissionalismo. Foi com os meninos que eles amadureceram de um tanto. Mas não é porque os meninos chegaram agora, é uma sequência de coisas que levam esse amadurecimento. Você vê os exemplos que vêm das gestões anteriores e vem passando. Então, esse trabalho. Olha que interessante. A gente teve aqui um episódio, alguns episódios atrás, com o Fábio Perger, que é o dono da Start Química. E o Fábio, ele veio falar porque ele era da engenharia, né? E ele falava que na época dele, cara, era um quebra-pau lascado. Muita briga. Ele falou assim, cara, era de repente os bumbos, os negócios já era pra bater um no outro. Era uma loucura. E hoje a gente não vê isso, né? Não. Hoje existe aquela rivalidade, aquela coisa de desestabilizar o cara em quadra. Sim. Mas saiu dali da quadra, tá todo mundo no rolê, tá tudo beleza. Sim, né? E a gente ainda pegou essa fase de brigas ainda, né? Que foi as primeiras Olimpíadas que a gente ajudou a organizar. E realmente, o que o Adilson falou, é importantíssimo. As equipes de treinamento, ela ajuda demais os atletas a se respeitarem como atletas, não como rivais ali, ultrapassar esse limite dentro de quadra. Porque a gente viu um crescimento desse respeito enorme a partir do momento que as equipes de treinamento se consolidaram também. Então, às vezes a gente tem um jogo lá, Engenharias e Medicina, que é um jogo pegado de handball, mas a gente tem o líder, o melhor da engenharia e o melhor da medicina são atletas das equipes de treinamento de handball. Então, eles às vezes evitam qualquer tipo de choque ou de briga que possa acontecer. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que eu tô... Essa já é até fugindo um pouco do escopo, mas que eu achei interessante esse assunto da preparação dos times, né? Na verdade, são 3 dúvidas. A primeira... como que chama mesmo a parte de treinamento da UFO, que é a... O projeto? Que você até mencionou. Equipes UFO de treinamento. Equipes UFO de treinamento. Por exemplo, ali você está reunindo atletas de diversas atléticas. Sim. Né? A primeira dúvida esse treinamento, ele ocorre durante todo o ano, né? A outra questão, como você mesmo mencionou, acaba que você acaba tendo atleta de cada atlética ali, né? De certa forma.
Mas isso é algo que existe, sei lá, um estatuto, alguma regra que fala assim, olha, obrigatoriamente tem que ser um de um Atlético, um de outro, ou pode ser que um Atlético prevaleça mais atletas ali. E o terceiro cara, como que organizar isso tudo? Porque competição esportiva tem um tempo todo. Então, esses caras estão competindo pelas atléticas deles. Aí, de repente, vocês estão lá fazendo todo o trabalho, o cara machuca. A gente rebola o ano inteiro. Eu vou até do céu. brincar. A Diese, quando na casa da organização das equipes de treinamento, brinca de ser presidente de Atlética. Exatamente. É a mesma coisa, só que numa proporção maior, né? Sim, mas a questão da equipe de treinamento, eles agora, assim, com essa parceria, a gente conseguiu viabilizar o treino anual. Agora a gente tem equipe de treinamento funcionando o ano todo. E, assim, a seletiva, a gente abre aquele período de inscrições, já aconteceu de atletas muito bons, eu não tenho condições de ir pro time da UF, não, mas aí a gente, nos eventos, Olimpíadas, ou interperíodos, qualquer evento Agita UF, que acontece, que tem jogos até, a gente convida os técnicos para estar lá como responsáveis pelas modalidades, eles conseguem ver as atléticas jogando e falam, nossa, esse cara aqui é bom, eles convidam, não tem uma regra específica. A gente vai mesmo pelo interesse, a gente fala que quando se parte da equipe de treinamento, a Diese, ela dá oportunidade para aquele camarada que entrou na universidade, mas que tem afinidade, que gostou, que já praticou alguma modalidade coletiva e ele ainda quer continuar treinando em alto rendimento, alguma coisa nesse sentido. Te dá essa oportunidade. Aí, a diferenciação com a Atlética, a gente faz com a federação. Fala, ó, tais eventos já vão acontecer aqui no ano. Então, o calendário de eventos, ele muda um pouquinho. E a concorrência de treinamentos não existe porque a gente só tem um ginásio para futsal. A hora que a equipe de treinamento está treinando, não consigo ter atlética. A gente distribui os horários das quadras para as atléticas, as equipes de treinamento, e ainda a gente deixa um pouquinho de horários para o pessoal que não tem interesse realmente em competir, que é só um momento de lazer com a galera da sua turma, sabe? Então, é isso que a gente fala que é a parte da gestão lá dos centros As esportivos. atléticas têm horário fixo, as equipes de treinamento também têm horário fixo, então não existe regra para quantidade de atletas, ou tem que ser dessa ou dessa atlética, mas é difícil conciliar calendário, sabe? Porque hoje você tem jogos interatléticos acontecendo, interatléticas de várias atléticas, tem interatléticas do mesmos cursos, né? Interengenharia, Essa jogos concorrência com a gente jurídicos. tá ficando um pouco desleal, porque, assim, a partir do momento que o pessoal começou a identificar que universitário, que jogos interatléticos é uma fonte de grana muito grande, então tá aparecendo competição sempre, que agora para as atléticas, né? Então, acaba que a gente perde um pouquinho nisso, porque às vezes um atleta que é bom, que representa a UF, ele também faz parte da Atlética. E aí ele fica dividido. Nossa, eu faço parte da diretoria da Atlética, eu tenho que levar minha Atlética ali para arrecadar a grana para minha Atlética naquele evento e vai concorrer com aquele evento da universidade. Aí ele fica dividido entre estar competindo pela UF aqui, jogando, fazendo o que ele gosta, ou ajudando na gestão, que ele fez um compromisso também com a gestão lá atlética dele quando ele entra. Então, isso assim está sendo algo que tá difícil para a gente... Né? Desafiador. E aí a gente sempre toma cuidado de não colocar jogos das Olimpíadas em finais de semana que vai ter jogos interatléticos. Isso é coisa interna nossa lá também do evento. E Mas os outros externos os finais de semana da Olimpíada desse ano, de 2023, são 4 apenas, né? Sim. Também por conta de calendário de jogos universitários, né? Senão vai durar o ano todo. É porque nós evitamos feriados. A gente sabe que qualquer feriado que tem algum interatlético acontecendo. Então, a gente pegou quando é aquele calendário cheio que a gente fala, que não tem nenhum feriado, e pegou 4 finais de semana seguidos, que a gente falou assim, ó, que não tem, então dá para executar. O ano passado, por exemplo, a Olimpíada durou umas 8 semanas ou mais. Parece que era uma Olimpíada de 5 anos. Mas esse ano tá mais desafiador por conta desse prazinho menor de Olimpíadas? Não. Desafiador, eu acredito que não, porque a maneira de realização, quando você programa, prepara os jogos lá, a tabela, não tem tanto problema, desafio de execução. A gente tem os nossos desafios de espaços físicos disponíveis para realização. Isso sim é os desafios que a gente enfrenta. Agora, se você falar, é mais fácil você fazer em 8 finais de semana usando 4 ou fazer 4 finais de semana seguidos. A gente prefere, assim, particularmente o nosso setor lá, a gente prefere que seja tudo junto, até para que mantenha aquela chama acesa, a galera já fica doida, a intensidade é outra. E acaba logo.
acabou, já foi embora, já era. Já até o foi o pessoal evento. manter aquela vibe ali, Sim, né? Porque sim. se fica prolonga demais também, vai... E começa a ser desgastante, fala, não, esse trem é interminável, não acaba mais, sendo que é o mesmo período que você faz em 4 finais de semana, sabe? Então, os desafios, assim, até por termos mudado para esse ano a forma de disputa, é essa logística. E tem a logística de trazer as equipes dos campos fora de sede também, transporte, alojamento, então tem tudo isso que tem que ser num curto espaço de tempo para atrapalhar o menos possível o campus de educação física ou qualquer lugar que vai ser usado como alojamento. Imagina você, por 4 finais de semana, você precisar de alojamento, precisar de transporte. Qualquer evento interatlético, ele é pontual, ele é naquele 4 final dias de semana. já era. O nosso, não, todo final de semana você tem que fazer essa logística. E para solicitar um transporte, fazer lista, é a burocracia que a gente fala. 15 é o que dias de desgasta. antecedência. Nossa. Aí um time é eliminado e ele não vem na outra semana. Você... Aí pronto, bagunça todo o campeonato. bagunça o transporte nosso, né? Que é outro time, E, por exemplo, assim, deixando um pouco essa parte burocrática aí, né, para trás, você até adiantou um pouco falando sobre meio que a inversão que houve ali dessa ideia do relacionamento com os estudantes, né? Hoje, como que é o relacionamento, tanto da DIRV quanto da DIES, hoje com os estudantes? Como que é isso? É algo que é bem aceito, colaborativo, de fato? Eu vejo assim, que é o que a gente comentou, é algo, é uma parceria, sabe? Eu ouvi de uma vez, a gente teve uma reunião da gestão e falou assim, nossa, gente, como vocês conseguem aí nos eventos vocês ter tanta gente participando, né? Eu falei, é porque o pessoal gosta de competir, né? Eu falei que aí eu ouvi de um aluno na avaliação, falou assim, por que você acha que dá tanto jeito? Porque a maneira que vocês fazem gestão, vocês ouvem o que a gente quer, sabe? Então, não adianta eu simplesmente pensar que, não, eu quero fazer uma competição de arremesso de basquete aqui no sábado, dia 10. Não pergunto pra ninguém, lança. Aí, de repente, dia 10 é véspera do Dia das Mães, Dia dos Pais, eu tá perto de um feriado, a galera tem prova, tem uma viagem. Se você faz a coisa sem saber do seu público-alvo, se isso é interessante ou não, é um risco. Aí, a partir do momento que você ouve deles, pega essa demanda, que a gente falou, usa o filtro lá que a UF nos traz, a chance de acerto é bem maior. E a partir do momento que a gente dá ouvido, eu consigo ter essa parceria. De repente, eu tenho um evento aí que se chama o Agita UFO, que a gente vai acontecer agora dia 19. A Atlética, ela não tem, ganho nenhum de participar, mas a gente vê o envolvimento deles justamente pela parceria que eu vi, o respeito que a gente adquiriu com o tempo. Fala assim, vamos contribuir com eles lá, vamos participar, galera. Então, a gente vê uma mobilização por uma ação que não teria nenhum tipo de adesão para eles, não, assim, e não teria adesão nenhuma porque não traz nada de benéfico para eles, assim. Aí a gente tenta propor alguma coisa, fala para depois assim, eu entendo dessa forma, esse respeito que a gente adquiriu com os dirigentes, eles nos devolvem nesses momentos, né? Então a gente fala assim, a gente tem realmente esse compromisso com vocês podem contar com a gente, porque quando a gente tá precisando de vocês, a gente sabe que tá podendo contar. E é uma luta anual, sabe? Porque os dirigentes são cíclicos. Então, o dirigente hoje forma, ano que vem entra outro. Então, é uma luta ali da gente contar a nossa história, que a gente veio desse movimento também. A gente foi aluno, a gente foi estagiário do setor. Hoje nós somos servidores. E o que a gente quer é realizar o evento da melhor forma possível. O que a gente tem para dar em troca para as atléticas? É um evento sendo bem organizado. A gente não tem festa, a gente não tem venda de ingresso. Então, é 100% esportivo. 100% esportivo. Então... Mas isso é uma coisa que, inclusive, falta, assim, tem mudado muito nesse sentido. Os eventos hoje acabam que estão indo muito para a parte de eventos mesmo, de show, de festa, e deixando um pouco a parte do esportivo de lado, né? Sim. Eu já trabalhei para todos, assim, já fui... trabalho no esportivo dos 2 maiores aqui da região. Então, a gente percebe que são eventos, assim, de um nível altíssimo esportivo, né? São até divididos em divisões, tem uma quantidade de atléticas muito alta. Só que quando a gente olha divulgação, se olha mídia, os jogos é apenas um motivo para acontecer o mega evento. Ele fica um pouco de lado, até quando você pega o Instagram, você não vê muita coisa dos jogos. Você vê mais festas, você vê stories da tenda, mas você não vê os lances dos jogos. Difícil você achar classificação. Se não for dirigente de Atlético ou inserido com Atlético, você não acha ali onde
sabe? Você vê que não é o Não é o foco, foco, né? E a gente luta contra isso. Sim. Não que a gente é contra esse tipo de evento, a gente é totalmente Mas a o trabalho favor, de tem que vocês ter é festa. essencialmente outra pegada. É outra pegada. Nossa parte é só esportivo. Isso é uma coisa que as atléticas, elas sentem falta, né, Arthur? Igual assim, a gente vê... O pessoal comenta muito sobre isso aqui. Fala bastante, assim, é do dia a dia das atléticas terem discussões sobre isso. Eu acho que, de forma geral, acaba ficando equilibrado, assim, as atléticas participam de eventos que têm essa parte festiva e participam de eventos unicamente esportivos, mas é normal, bem comum que se veja, assim, realmente dirigentes preocupados em participar daquilo que é o propósito da entidade, né? Tá no nome, é atlética, não é outra coisa. E essa questão desse respeito que a gente conquistou e ser aliado com o que as atléticas pensam, né? No passado, a gente já organizou um torneio sem comunicação, assim, muito direta com as atléticas e entender a data e a modalidade, se era propício ou não. A gente fez um torneio de judô, né? Realizou, né? Divulgou um torneio de judô. Eu nem lembro se foi 15, 16, que a data era muito próxima de um interatlética. As atléticas, meio que estavam focadas nesse evento. Não foram consultadas. Não foram consultadas sobre a data, sobre a modalidade, que era judô, uma modalidade que pode machucar. E era um evento que não era uma Olimpíada, era um torneio específico Copa da Aberta modalidade. de judô da UFO. Porque é uma modalidade grande da UFO, que tem atletas bons, a gente pensou em dar um respaldo para essa modalidade em ter uma competição só dela, fora da Olimpíada no primeiro semestre. Resultado, não deu nenhum inscrito. Nenhuma atlética se inscreveu. Nenhuma. Zero. Essa é a questão Aí a gente pensou de ter uma gestão participativa, de escutar, de conciliar. A gente pensou, não consultou, divulgou, ninguém se inscreveu. Então, acho que é extremamente importante. A Liga é extremamente importante. O papel que a Dias e o Adilson faz de comunicação diária, todos os dias lá no grupo de WhatsApp. E essa gestão participativa e aberta, de você demonstrar... a gente vai fazer um torneio ano que vem, então a gente precisa que vocês nos digam qual modalidade vai ser. Não adianta a gente, eu amo judô, quero fazer judô, chega lá, não dá ninguém. Então, é por isso que a nossa gestão e o respeito que a gente tem pelas atléticas é renovado a cada ano. Interessante. Bom, gente, aproveitando aqui essa pequena pausa aqui, mas pedir para vocês que estão acompanhando a gente no YouTube... Inscreva-se no canal, curte, ativa o sininho e compartilha com o máximo de pessoas possível para a gente poder chegar a mais pessoas. E, Arthur, a gente podia fazer agora que um momento mais descontraído, né? Um momento de um quiz. É que a gente tá aqui já há 1 hora nesse papo cabeça, né? Como se só na parte administrativa, né? Os caras, formação no esporte, né? Aí, assim, aquele formou no esporte, mas trabalha só na parte excelentes financeira, administradores e, como fala ali, articuladores entre atléticas e dirigentes, enfim, é todo um trabalho bem exaustivo, né? Demais. Eu diria aí. Bom, e esse momento, então, pra gente descobrir um pouco se vocês estão afiados quando o assunto é esporte na UFO. Tá? Então, bora começar com esse quiz aqui, ó. Pode passar quando não dá? Não, vamos lá, pelo menos chuta, né? Vamos tentar dar um chute aí, vai que dá certo, ó. Vamos começar com os Jogos Universitários Mineiros, JUMS, 2023, que foram realizados nos dias 5 a 9 de abril em Uberaba, aqui do lado. Quantos estudantes foram inscritos e aprovados para competir nesse ano? 146? Tem uma opinião? 151? Rapaz... Arthur, chuta aí. O Arthur sabe, 110, hein? 110. Não, tá. Então, os 110 é os que receberam auxílio de competição. Aí, ó. Então, ponto de atenção para isso. Vamos corrigir aí. Que participaram foi 147. 147? É porque a gente tem essa modalidade nova de dar o auxílio competição para o aluno ter condição. Foi a primeira vez que aconteceu? Foi a primeira vez. Porque a gente tinha toda a burocracia de contratar a cozinheira, de transporte, seguro-saúde... Alojamento. Mas a cozinha era pra lá mesmo. A cozinha de lá. É porque quando tem o evento, a federação, ela vai várias universidades. Então, tem uma empresa que, um buffet. Então, assim, eu vou fazer almoço e jantar lá no JUMS e tal. Vai ficar em R$50 a café, almoço e jantar. Aí a UF tinha que dar um jeito de pagar e tal. Era bem burocrático e difícil. Aí com esse ano a gente conseguiu
um edital de auxílio competição. que o Aí atleta- o bacana, seu dado tá cara. certo, mas é 110 alunos que Que foram receberam. que contemplados. receberam o Que benefício, legal. receberam o auxílio. Bem Mas mais no que total 50% foram da 100 delegação. 147. Aí, só que esses que não 47. foram é porque tinham modalidades individuais que fizeram bate e volta, não tiveram necessidade de necessidade. alimentação e tal, e alguns que voaram lá e não Ou participaram que do edital. não perderam a data. Ou que falou que tava rico demais, não precisou. aproveitar para fazer uma pergunta assim, que até foge do quiz, mas vocês quando organizam a UFA, a delegação para esse tipo de competição, acaba também tendo que esbarrando no regulamento que não é vocês que fazem. Aí é aquilo que eu tinha brincado que parece até um papel de dirigente de atlética, porque isso acontece. E aí eu queria perguntar se dá um sentimentozinho assim de pena ou de lamento quando você tem um atleta que é, principalmente os multiatletas que jogam bem mais de uma modalidade e o regulamento do Jumes, por exemplo, barra, né? Tem lá... Nossa, até que não sinto, não, viu? Não, tá Porque tranquilo. O Porque a nosso gente tem- objetivo é promover, né? Não, e assim, o nego, ele pode ser bom em 3, 4 modalidades, mas tem um que ele é melhor. E assim, tem cara nas outras modalidades que dá conta do recado. Eu não sinto falta de um atleta que estava lá no futsal ou lá no handball. Que como a gente falou que tem muito material que humano dentro da universidade. E a cada semestre entra gente boa toda vez. Então a gente sente pena quando, por exemplo, você vai num brasileiro em que você pode levar só 12 e você tem 25. Sabe? Então, dentro achei que seria nesse sentido, eu fico com pena de quem treina aqui o ano todo e não pode ir por causa daquela limitação, até mesmo um evento que limita, você pode levar só 2 dentro daquele limite de idade e tal. Então, são os fatores limitantes da modalidade é que, às vezes, deixa a gente com esse sentimento. Agora, de uma pessoa que não pode jogar mais de uma modalidade, a gente não sente, não. Porque O cenário ideal na Olimpíada é cada atleta jogar a sua modalidade. A gente atingiria, ao invés de 2.400 alunos, atingir 4.800. Mas a gente entende a realidade das atléticas, que às vezes tem atléticas pequenas que não conseguem montar equipes. E ainda, falando de Jumes, vamos para a próxima pergunta aqui. Quantas medalhas eles trouxeram para casa? Passo. Medalhas foram, para contar individuais... O Adilson foi pilantra, hein? Respondeu a primeira já para poder jogou, passar para frente. Caramba, é porque o quadro geral de medalhas foi o primeiro ano que eles fizeram. Eles faziam pontuação. Meu Deus do céu, acho que foram 35. Ó, segundo aqui nosso back-office, vamos dizer assim, foram 89, sendo 47 ouros, 28 pratas e 14 bronzes. Gente, Muita coisa, hein, cara? Caramba. Nó. Campeão geral do Jumes. foi. É isso, Obrigado, Praia. É o resultado aí, né? Já dando efeito. Não, com certeza. Contou aí, 89 deu as 15 de judô, não, 15 do vôlei, 15 do basquete, já tá 30? Tem que Eu tô ver brincando. como Foi feita essa contagem. Olha aí. Mas a gente foi campeão geral. Foi mesmo, porque a galera destacou bem lá em todas as modalidades. Aí foi. O geral é porque realmente foi bem em todas as modalidades. O atletismo. A gente conseguiu esse ano levar uma das melhores equipes da UFO dos últimos tempos. Tá? A gente foi uma data que ajudou, que não tinha concorrência de evento. Foi próximo. E a gente conseguiu fazer uma divulgação bem legal, sabe? A gente mudou um pouquinho a estratégia para as modalidades individuais, que a gente não tem o treinamento. A gente conseguiu usar, pela primeira vez, o convite para os atletas destaques da Olimpíada do último ano. Então, os vencedores das modalidades individuais, no judô, eu peguei o campeão de cada categoria, a gente convidou para que representasse a UFO no evento, então o resultado que a gente teve foi esse daí. Muito bom, hein? E pelo jeito foi o maior número de medalhas até então? De medalhas não dá para saber, porque a pontuação era feita como é feita não, no foi Interatlético. a partir de agora. Foi a esse partir ano, de foi o agora. primeiro. Eles fizeram um Entendi. quadro geral de medalhas. Então, E dá pra no gente off, começar depois eu vou acompanhando. perguntar para ele se alguns times aí de particulares incomodam também a UF, né? No nacional, sim. Nacional tem os No Jumes, não? calos. No Mineiro, a gente não tem tanta assim, concorrência, não. O nacional é maior, porque as particulares de São Paulo, principalmente ali da região sudeste e sul, eles contratam o pessoal. Tem né, essa... Por isso que eu puxei, né? Não sei se dá tempo Vira de e falar, mexe, vira assunto dá tempo aqui. de falar isso é desse verdade. assunto. Dá demais. É vai. polêmico. Pode falar, vai. É porque, além de ter esses torneios oficiais, tem as universidades públicas e privadas. As universidades públicas eu não posso escolher o atleta, a privada pode. Então, a privada pode pegar... A universidade privada pode ir no Praia, a Uniub, por exemplo. Pode ir no Praia pegar os atletas juvenis do vôlei
e dar bolsa. Aconteceu. Né? Dar bolsa para eles e eles se tornarem estudantes, lógico. Aí não dá para saber se frequentam ou não, mas são estudantes, são matriculados. Tá matriculado, é um marketing da faculdade. Já na minha opinião, discrepante, não poderiam participar do mesmo torneio, né? Teria que ter torneios distintos. E isso conta muito, conta muito. Teve o Então, Brasil- a gente enfrenta equipes no nível do Jubes, equipes que disputam a Liga Nacional de Futsal, por exemplo. Foi no Que é o brasileiro, no né? brasileiro de futebol de campo feminino, a gente jogou contra o Kinderman, que está na Série A do brasileiro do futebol de feminino. O Paulo André, que estava competindo contra os atletas do atletismo, aquele Paulo André do atletismo. Aham. Mas aí entrou como fosse uma privada. Não, ele era de uma das particulares de São Paulo. Ele era estudante. Ele pode dela. até ser Eu estudante. conheci um rapaz que ele, na época que tinha a liga, ele jogou por 5 universidades diferentes no ano. Então, é um cara bem estudioso. Teve um ano que o nosso melhor atleta de vôlei, isso há alguns anos atrás, foi contratado pelo Unitri. Sim, as particulares, elas têm Gabarito, isso também. tem. Se você quer, às vezes, assim, acontece muito, você tá vendo o cara falar, não, eles me chamaram para jogar aqui. Fala, que curso é? Fala, o cara não sabe qual curso ele é matriculado. Esqueceu. Então, Legal que vocês tocaram no assunto do Nacional, porque as próximas perguntas do nosso quiz é relacionado já aos Jubes, mas às seletivas que aconteceram agora em junho. Jubes seletivas. E a primeira pergunta é, quantos atletas representaram a UFO no Jubes seletivas 2023? 22. Não, peraí. Tá afiado. Jubes seletivas ou individuais? Brasília. Individuais. É isso, É, 22, na anotação, mosca. 22, rapaz. Agora Então eu você acertou a primeira, já emenda a outra, Adilson. Qual modalidade teve mais inscritos e quantos inscritos foram? Não, hein? Ficou bem parecido atletismo e natação. Atletismo acho que teve 9, natação... Acho que foi natação 10. Olha, Rapaz, velho, ó. tá bom. Vamos ficar com cola ali, mas só pode. A gente E pra pergunta fechar o de Jubes? licitação aí. Passa. Fechar o Jubes seletivo, né? Quantas e quais medalhas a UFO trouxe pra casa? Trouxe 3 medalhas. Você sabe essa? Deixa pra não falar que você não tá respondendo. Taekwondo. Vou te dar. 2 do Gibson e uma do Abel. 3. Foram 3? De bronze. Olha, então a gente tá com o script errado aqui. Mas hein? foram 3 mesmo. É. O Gibson Foram, ganhou 2 Da e o física. Abel 1. Sim. Enfim, no Jubes seletivas e aí agora, mais pra frente, logo após a Olimpíada, Jubes mesmo. Chubes Nacional. Isso, em outubro, são 15 dias em Joinville. E nós vamos com... É pergunta? Não, Não, vai lá, ainda não, vai lá, essa vai lá, não. vai lá. Porque Pergunta às vezes a vão próxima perguntar a aqui. minha modalidade. Vai Não, com olha lá, também vôlei. tiveram os Jogos Universitários Brasileiros de Praia 2023, que foram lá em São Luís, Não né? sei, ó. Entre os dias 23 e 30 de abril. Como foi a presença da Universidade Federal de Uberlândia nessa competição? Essa não teve tanta participação porque foi um evento que surgiu assim, a gente ficou sabendo mais pelos estudantes que tiveram interesse em participar, ou saiu o Jubes seletivo de Maceió. Então, as modalidades disputadas lá, a gente não tem tradição de disputa aqui, não tem espaço aqui para areia dentro do nosso centro esportivo, então a gente conseguiu levar atletas que já jogavam no praia, por exemplo. Ele falou, a gente joga e tal. Então, então, vamos escrever vocês. Então, foi algo assim que a demanda chegou para nós dos estudantes. Então, não foi algo que a gente correu atrás. Diferente de Curitiba, onde teve o brasileiro de campo, o rugby, futebol de 7, em que a gente tem as equipes treinando e fomos participar. Eu acho que foram uma dupla feminina e uma masculina. Não, foi misto. Foi um quarteto misto, acho Quarteto, que. Ou né? 2 duplas mistas, não lembro, uma coisa assim. É porque aí chega essa demanda pra gente e a gente tenta ajudar da melhor forma possível. A gente paga a inscrição, a gente faz essa interlocução com a federação e como não estava planejado, e não tinha o auxílio competição na época, foi no início do ano, a gente não conseguiu Isso apoiar de outra forma. É algo que é importante a galera saber, que quando você está envolvido com Federação Universitária Mineira e a Confederação Brasileira Universitária, eles não fazem evento por curso, a não ser agora o Atlética que está saindo aí, mas que ainda está devagar, mas porque a disputa é inter-universidade, que nem o Cláudio comentou. Então, a inscrição ela tem que ser feita lá pelo nosso setor, a Dieso, que faz a inscrição. Se sai um brasileiro universitário de karatê, por exemplo, os atletas que querem representar a universidade, a inscrição ela tem que ser feita via universidade. Não adianta o Arthur chegar ali, eu quero me inscrever aqui, vai lá, manda para a federação, para a confederação, falou, não,
Você tem que mandar a sua universidade, que manda para a federação, que manda para aqui. Porque a federação é quem define os atletas que vão representar o estado. Rapaz, mas em resumo a resposta de vocês foram certa, viu? Foram 2 homens, 2 mulheres Isso. que disputaram o vôlei misto, né? Muito bacana. Bom, falar um pouco aqui da época de faculdade, né? A gente já entendeu Aí já um teve o pouco sobre... percentual e a gente passou? Uai, Deu pra ganhar? totalmente, né? Ali, você Ganhou um ainda... aperto de mão. ainda quebraram aqui a gente numa Obrigado. pergunta, né? A gente teve como Você teve que corrigir questionar, uma Foi resposta. corrigido, aí vale 2 pontos, né? Erro nosso, 2 pontos para eles. Vai pra recurso na Olimpíada. Vamos evitar, mais morosidade, não, eles já Comissão não estão aguentando disciplinar, mais pelo isso. amor de Deus. Já vão dar os pontos. Mas agora, ó, falando um pouco da época de faculdade, a gente já agora... Eu acho que deu para ter uma ideia legal, né, do trabalho desenvolvido por vocês. Eu acho que isso é interessante cada vez mais os atletas, né, as pessoas envolvidas no esporte terem noção disso, a ciência de como é feito todo esse trabalho, né, por uma equipe extremamente enxuta, né, pequena mesmo e algo que é muito burocrático, né, e moroso mesmo de ser feito, né. Agora, na época de faculdade de vocês faziam parte de atléticas, jogavam? Como que era na época que vocês estavam estudando? Tudo. Eu fui jogar. O Claudinho já era presidente do time da nossa sala. A gente é então. da Ah, mesma é? sala, a gente formou em educação física, a gente é Da da mesma mesma turma. turma. Ah, Eu então não vocês estão tenho- com uma caminhada longa junto aí já, Tem, mano. Que é padrinho isso? de casamento, é tudo. Rapaz, É, Te falo, né? a gente foi disputar a mesma vaga de estágio Ah. e a Isilda, que era coordenadora, só se escolheu um porque não podia ter os 2 juntos. Porque falou, não, vocês dois que vocês não vai dar certo. Aí acabou que Aí daqui a pouco eu escolheu passei em ele. outro projeto. Aí teve outro processo, aí no outro processo eu entrei. Que aí teve o Unijogos. Mas eu, particularmente, não tenho muita habilidade, não. Handball, Então eu ficava... você era top eu da era ponta no handball. Mas nunca fui selecionado. Eu você igual participava de pro qual Vitor. esporte? É que eu... Futebol, peteca, Eu futsal, jogava de handball. centroavante. Então eu Viciado. ficava mais na Viciado. parte organizacional mesmo, da equipe Mas da nossa você turma. não era daqueles que gosta de estudar muito, não, né? Que fica estudando muitos anos ali pra competir sempre. Não, até que eu consegui concluir dentro do prazo. A gente Foi até na nossa fase, a nossa turma lá, acho que a gente conseguiu um percentual bom de aprovado. Uma galera que conseguiu dentro da expectativa lá, a gente Foi. conseguiu. Ninguém, nem eu, nem o Cláudio, a gente não conseguiu pegar nenhuma disciplina. Até É. porque não tinha Olimpíada na época, então a gente tinha que Tem formar. que contar essa história também, porque não tinha Atlética, a Ah. Atlética estava desativada. Eu mexia com a Atlética lá só pra fazer interperíodos. Isso Aí foi eu quando? falava, em 2004 a 2008. Aham. Comecei a mexer com a Atlética lá para ver se fazia alguma atividade, alguma ação, montava algum time, participava, porque na época eu entrei na Jazz como estagiário também, aí eu via que tinha os torneios de futsal e tal que Eu fazia. acho que você então, organizava os interperíodos, esses torneios aí lá na dentro Jazz da- também eu da já educação ajudava, eu física. envolvia um pouquinho com esse meio, aí por isso que eu jogava, né? Como eu organizava, eu pegava uma camisa para mim e pronto. Já tá lá, né? Já Titular. falava, quer saber não? Pegava 10, a A vaga é faixa. minha, não, nem tanto. Aí eu acho que foram 8 anos sem Olimpíadas, né? Quando Foi. foi o período que a gente pegou. Aí no último ano, 2007, a gente fez uma manifestação como alunos, a reitoria, nossa, vou Era lá denunciar na a Engenheiro idade. Diniz. Era lá na Engenheiro Diniz, a reitoria. Então a gente foi caminhando da Educa até lá para protestar, para o pró-reitor liberar a verba e Para fazer o liberou. evento, fez um Na época, Unijogos. acho que Unijogos. Que liberou. envolveu todas as Eu era universidades. estagiário. Fez para geral. Foi o UFO, Unitri, as Isso. universidades. Aqui. Aí em 2008 eu formei, entrei como servidor, aí nesse ano não teve Olimpíada, mas em 2009 foi a primeira com licitação, tudo isso. Que é o mesmo formato de hoje. Aí é. É, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Tem assunto demais história pra aí. gente abordar aqui Eu com tô esses aqui, ó, dois. 1 milhão não é? de perguntas na cabeça aí aqui, ó. Rapaz, vou te falar uma coisa. Pode fazer. A gente vai ter que fazer um segundo episódio com eles, porque Com é certeza. assunto Mas demais a da Olimpíada conta. eles voltam aí, né, pra passar. A gente tem curiosidade demais de Olimpíada, viu? É velho, né? A gente tá Situações. mais velho, tem muito assunto pra falar. Né? Não, eu tava só aqui me segurando. Você tava falando aí que fez a graduação de 2004 a 2008. Eu nasci em 2003. Aí tá vendo? Você pode assistir já. hein? Isso, gente. É, agora essa parte hoje eu vou ficar calado, né? Porque eu não tô nessa mesma vibe. Gente, mas assim, a gente tá chegando ao final do nosso episódio. Antes de fazer o agradecimento aí, direto mesmo a vocês, eu gostaria de dar uma palavrinha aqui, agradecer os nossos patrocinadores aqui do podcast. A gente tem trabalhado aqui com essa ideia de dar voz ao público universitário, às atléticas, né, a toda a parte esportiva, a parte das cheerleaders, né, o pessoal das baterias, de forma a mostrar para todo mundo, né, de fato,
qual que é o trabalho desenvolvido por esse pessoal, que é sensacional, algo que a gente vem cada vez mais surpreendendo com os bate-papos que a gente tem aqui. E para que tudo isso aconteça, a gente tem patrocinadores e parceiros que nos auxiliam, né? Então eu queria deixar aqui um grande abraço aí, um agradecimento à Red Bull, ao Corote, ao Palácio de Cristal, TM Personalizados, a Tears, a Agência Lume, Celebre Imagens e Tripé Criativo, que faz a produção aqui pra gente desse podcast. E, gente, a gente tá chegando ao final do nosso episódio. Queria agradecer demais a presença de vocês. Eu achei que foi um bate-papo muito legal. Pra mim foi praticamente tudo realmente novidade, que eu não tinha noção. Acho de que fato. foi importante ser novidade para Não, você, sim. para fazer as perguntas certas. É, exatamente. E assim, eu acredito que para muitas pessoas que vão assistir, dos atletas em si, que não tem noção dessa... Talvez é igual você falar, talvez quem tá ali na ponta, né, na direção da Atlética em si, tem a noção Tem porque uma tá mais noçãozinha, próximo, mais mas às vezes superficial. não consegue propagar para todos, né? Sim. E eu acho que isso é uma informação muito importante, até para que as pessoas entendam mais esse processo, o trabalho que é desenvolvido por vocês. Tenha e mais que- paciência. Exatamente, que não é má vontade ou nada engessado, né? De fato, vocês têm que seguir a regra, né? Não tem o que fazer, né? Então, assim, obrigado por esse bate-papo e eu queria passar a palavra para vocês, né? Para as considerações finais. Se tiverem que dar também algum tipo de informação, né, Arthur? Você até fez aquela abertura do evento que vocês vão ter agora, né? Das Da inscrições para o... Tá abertas as inscrições para a parte da seletiva, né? E Isso. tem também o Agita, né? Isso. Aí o Então- Adilson pode fazer a propaganda O dos merchan aí fica à eventos. vontade é. aí. Olha pra câmera, Adilson, Ô, galera, e faz então- a graça. Não, assim, é que eu queria, antes do Adilson finalizar, agradecer também a oportunidade, que eu acho que é extremamente importante o papel que vocês fazem aqui, para mostrar esse lado que a gente nunca teve oportunidade de falar, que é por trás das câmeras, né? O que a gente faz no dia a dia, os desafios que a gente enfrenta e tudo que a gente construiu até hoje. Se existe, né, há 20 atléticas na UFO hoje, que representam quase todos os cursos, se não todos, São todos. graças ao trabalho que a gente iniciou lá em 2008, sei lá. Então, pode convidar a gente para voltar, para falar de outros eventos, o torneio de Tiers. A gente é a maior universidade com o maior grupo de Tiers no Brasil, corrida de rua da UF, tem evento demais. Então, queria agradecer e a gente está à disposição aí para outras oportunidades. Muito bom. Então, é isso Agora aí. faz ó. a propaganda. Antes de... Agora o de garoto agrade- propaganda, Antes né? dos agradecimentos daí, então, ó, galera, dia 19 de agosto agora acontece aqui em Uberlândia o Agita UFO. As atléticas, elas participam nos amistosos interatléticos, que são jogos preparatórios que eles fazem para a Olimpíada, que é o evento que vai acontecer já de 15 de setembro a 8 de outubro. Então, aí tem uma porção grande, as informações que vocês precisam sobre a divulgação, inscrições e tudo mais, a gente está divulgando já no site da Dieso, www.proai.ufo.br/Dieso. Então, entra lá e a gente está à disposição. Eu agradeço realmente, galera, o dia que eles entraram em contato para falar da atividade de hoje aqui, da nossa entrevista. Eu falei, ó, é algo que a gente sempre buscou em todos os momentos, assim, a gente tem os nossos parceiros internos lá agora, que é o Arquibancada, que tem nos ajudado muito, dar visibilidade para o que a gente desenvolve. Que até então, se você chega lá, o que você faz aí? Você joga uma bola para a galera rolar aí, então mostrar a importância e o significado que tem isso daqui na formação do estudante aqui. Então, a gente é um espaço que contribui muito com a formação dos estudantes. A gente até hoje, na recepção, falei para os meninos que as ações desenvolvidas na pró-reitoria são para que o estudante tenha uma vida mais suave, mais leve dentro da universidade, que ele passe por aqui com qualidade de vida, com saúde física e saúde mental, e sabendo que ele não está sozinho, que ele pode contar com a gente, com um amigo que está do lado. Então, é um espaço extremamente importante para contribuir com a formação dele aqui, e que ele consiga sair daqui um profissional qualificado e com a cabeça boa. Excelente. É isso. Agradecer também aqui ao meu amigo Arthur, valeu demais, que já esteve do lado de lá, hoje está representando aqui como co-host, e muito bem representado, inclusive. Arthur, brigadão pela Obrigado, sua participação, foi show demais da conta. É isso. E é isso aí, né, cara? Eu queria agradecer também, né? Primeira participação, vocês aí do lado de lá, eu de cá, a primeira, né? Foi sensacional. Acho que, como a gente estava falando, tem assunto demais para tratar sobre isso, sobre esporte universitário, que eu pessoalmente sou muito apaixonado. E espero poder estar aqui mais vezes, trocar ideia com mais gente.
bom demais poder participar de um canal de comunicação como esse, que acho que faz de fato diferença em Uberlândia, que é um centro do esporte universitário no país, digamos, né? A gente vê hoje, falando assim de resultados, grandes competições como JUBES, que as principais competidoras, digamos assim, são universidades particulares, e aí você vê aqui representantes da Universidade Federal de Uberlândia como exceção, como fuga à regra. Ponto fora da curva. Ponto fora da curva. E aí, justamente isso que deixa a gente bastante intrigado, e é isso. Foi massa demais a participação. Vambora. Olimpíada chegando aí, né? Isso aí, Exatamente. muito bom, gente. Ficamos aqui então com mais um episódio do Atleticast. E agora, como praxe nossa aqui, né? Todo final de podcast a gente faz um brinde aqui, né? Para celebrar esse bate-papo sensacional. Valeu demais, gente. Até a próxima.